Uma outra análise interessante é comparar a evolução do índice confidencial imobiliário com a taxa de juro implícita no crédito à habitação. E realmente, se olharmos, próximo slide, para uma evolução do PIB versus um índice confidencial imobiliário revisto pelo efeito da taxa de juro, vemos que essa ligação é mais ténue e, portanto, no fundo, o que aconteceu é as pessoas não olham para o valor absoluto do preço da habitação, olham para o que cabe na sua prestação e, nesse sentido, o efeito da taxa de juros absoluto do preço da habitação, olham para o que cabe na sua prestação e, nesse sentido, o efeito da taxa de juros é importante. Próximo slide. Nós, há um mês atrás, tinha feito 4 cenários muito bonitos e tinha um que dizia cisne negro. Não sabíamos o que era um cisne negro. Pois bem, próximo slide. Hoje sabemos qual é o cisne negro dos dias de hoje. Chama-se Covid-19. E o que sabemos é que a atividade económica parou. Nunca experimentámos um cenário de quarentena de países inteiros. A realidade é que a tesouraria de muitas PMEs não aguenta mais do que 30 a 90 dias. O rendimento das famílias vai reduzir. O orçamento do Estado não aguenta de forma ilimitada e é quase certo que vai existir um plano de apoio à economia massivo por parte dos governos e dos bancos centrais. Próximo slide. Consequências para o mercado imobiliário, e esta é uma visão, pessoal, de contributo para este momento. Eu acho que param as transações de ativos, e isso é uma coisa que acontece hoje de uma forma imediata. O momento 2, apenas quem está em emergência de liquidez é obrigado a vender. Isso vai se traduzir, digamos, de alguma forma nos preços. E esperemos que o momento 3, que é o fim à vista da crise, possa acontecer tão rápido quanto possível e encontremos rapidamente um floor de estabilização para o mercado. Eu diria que a mais de 6, 12 meses, o que vai acontecer é que as taxas de juros vão continuar negativas por um período muito mais longo. A intervenção de apoio dos Estados à economia vai significar imprimir mais dinheiro. O crescimento da massa monetária significa mais a liquidez e o imobiliário vai voltar a ser refúgio de liquidez, a pressão compradora vai voltar e eu diria ainda com yields mais baixos, o que quer dizer que podemos estar aqui num movimento em V que pode ser até relativamente rápido. Conclusão, poderá existir agora um momento de oportunidade e, como sempre nos momentos de crise, cash is king. E, portanto, novas oportunidades vão surgir com esta nova crise. Muito obrigado por terem ouvido. Vamos então agora ouvir o primeiro comentário do Hugo Santos Ferreira. Caro Hugo Santos Ferreira, estamos online, na primeira conferência em streaming em direto, numa iniciativa APPI em conjunto com a Vida Imobiliária. Hugo, calculo que estejas em contacto diário com os vossos associados. Qual o sentimento das empresas associadas da API face ao presente contexto desta paragem de mercado? Muito bem. Antes de mais, 2 palavras iniciais. Uma primeira para saudar a Vida Imobiliária e todos os que nos estão a ouvir e saudar aqui também a APPI e a Vida Imobiliária porque, de facto, hoje estamos a ser pioneiros na nossa indústria. Hoje estou convencido, e talvez vamos falar um bocadinho mais à frente disso, mas entramos definitivamente na transformação digital no nosso setor. E, portanto, nós, a APPI, congratulamos naturalmente com isso e parabenizamos também a Vida Imobiliária por estar ao nosso lado também nesta iniciativa e neste passo importante. Uma segunda palavra para quem nos ouve e em especial aos nossos associados de solidariedade e apoio. Vivemos momentos inéditos, momentos únicos e, portanto, uma primeira palavra de solidariedade a todos os que estão de quarentena voluntária ou não voluntária em suas casas e que nos estão hoje a seguir via online numa operação também assim inédita. Essa é a verdade. E, portanto, uma palavra de apoio, tranquilidade, serenidade e acima de tudo, uma palavra de apoio para que se evitem os alarmismos, porque nesta altura é o sentimento que pior nos pode ajudar em prol de um bem comum. Qual é a visão que nós temos tido dos investidores imobiliários?
e também aqui uma palavra tranquilidade nesse sentido. Ou seja, nós efetivamente temos estado em contacto permanente com os nossos investidores, com os nossos associados investidores internacionais e temos usado de todas as plataformas para tentar obter o seu feedback. E o que eu posso dizer é que, pese embora momentos de dificuldades que estejamos a passar, a verdade e o que eu posso transmitir é que, do lado dos investidores internacionais, um pouco de todo o mundo, e em especial daqueles que investem na Europa e em Portugal, é uma visão de um certo optimismo cauteloso. O que é que eu quero com isto dizer? Apreensão, é certa apreensão num curto prazo, para este próximo mês, onde naturalmente vamos ter um impacto negativo no nosso setor, não há dúvida, que vamos sentir como toda a economia, mas a médio prazo é de um otimismo cauteloso. E, portanto, os investidores prevêem que no espaço de 12 meses, sensivelmente até ao fim do ano, e se tudo, enfim, correr como se espera, correr bem, ao fim de 12 meses conseguimos ter o setor recuperado. Portanto, é nessa perspectiva também uma palavra de tranquilidade que queremos passar a quem nos ouve. Carlos Araújo, bem-vindo a esta nova forma de conferência à API, Boa Vida Imobiliária. O atual momento coloca pressão na atividade económica, com riscos para o emprego. Além disso, neste clima, as taxas de juros vão permanecer ainda mais tempo, neste cenário muito baixo. Mas os bancos hoje estão mais robustos para apoiar a economia, em especial o mercado imobiliário. Qual é o impacto deste momento na vossa leitura? Discutivelmente muito mais bem preparados para qualquer crise que se venha a apresentar no mercado, seja por via deste período conturbado do vírus que passamos, ou seja por via económica ou outros fatores. Os números que têm apresentado claramente demonstram que diminuíram claramente a sua exposição a ativos não rentáveis, que têm vendido imensos rios, que o seu capital está claramente reforçado e a níveis mais do que para o negócio que têm vindo a fazer, e ainda por cima a sua alavancagem, o seu leverage, o seu rácio de crédito versus depósitos tem uma inversão completa do que tinha no final dos grandes anos de 2000 até 2008, 2009, da qual depois se iniciaram a crise. Portanto, nesse aspecto, os bancos estão perfeitamente mais salvaguardados para o que venha a suceder. É evidente que este tema do vírus poderá ser um tema de curto prazo e poderá ser algo que vá até o início do verão, esperando que não mais do que isso, 2, 3 meses, esperemos nós, e que depois se volte ao normal, ao recomeço da atividade. Ou não. O ou não complicará a vida a todos, não será só a banca, será o país todo e todas as atividades económicas, porque se toda a gente parar, não há valor acrescentado de produção e isso complicará a vida a toda a gente. Também na análise creditícia, quer seja a clientes individuais, quer seja a clientes empresa, sobretudo na área imobiliária, que é o que estamos aqui a falar, a forma como, pelo menos o BCP, e posso-me responsabilizar por isso, tem vindo a analisar os vários processos, os vários projetos, os vários pedidos, é completamente diferente do que eram feitos anteriormente. Há mais participação de capital próprio, há mais atenção aos locais, aos projetos viáveis, há mais parceria do que ser dono daquilo que os outros depois estariam ou não a desenvolver, e isso faz com que também se baixarem os valores no mercado, se começar a haver maiores dificuldades em repagar, não coloca a banca aos níveis preocupantes que colocou a necessitarem de apoios exteriores para quando iniciaram a década de 2010. Por outro lado, há também algumas medidas que estão a ser preparadas e montadas pelo Banco Central Europeu no alargamento de algumas obrigações que as entidades teriam que cumprir, precavendo também este tema deste período, que eu espero e nós esperamos que seja um stop ou um wait and see para
novamente. Pedro Vicente é administrador da Habitat Invest. Bem-vindo a esta conferência online. A Habitat é uma plataforma de investimento com capital internacional. Qual o sentimento que vos transmitem os vossos parceiros acionistas e como é que estão a viver na Habitat este momento nunca vivido? António, antes de mais, muito obrigado por este convite e parabéns à Vida Imobiliária e à PPI por esta iniciativa e pela capacidade de ultrapassar esta contingência. De momento, nós achamos que é um tempo de reflexão, estamos em contato com os nossos parceiros, estamos naturalmente preocupados, mas estamos focados já na recuperação e nas oportunidades que podem daqui advir. Nesse sentido, estamos em diálogo, como dizia, com os nossos parceiros e dentro da Habitat o sentimento comum neste momento é de serenidade, é de paciência, é de todos estarmos apostados em ultrapassar esta inconveniência e todos estarmos preparados e orientados para uma magnífica recuperação após este momento difícil. José Cardoso Botelho, muito bem-vindo a esta nova forma de fazer conferências, mais online. A Vanguard dirige muitos dos seus projetos a segmentos muito premium de mercado, muitos compradores internacionais, sendo que este é um fator de maior risco e de incerteza para vocês, ou do que estivessem a dirigir para o mercado imobiliário doméstico de compradores nacionais, qual é, enfim, a primeira reação que os vossos clientes e parceiros vos têm, portanto, apresentado sobre este momento atual do mercado? Bom, efetivamente, a Vanguard está mais posicionada no segmento alto e no premium, em Lisboa, em Oeiras, Comporta e Algarve. Nós achamos que o facto de estar posicionado neste segmento alto, no atual momento de incerteza, bolsa ou outros, e portanto achamos que, apesar de tudo, estamos relativamente bem posicionados no atual contexto de mercado. Por outro lado, como temos também uma força de vendas direta, isso também nos ajuda, digamos, nesta fase de incerteza a combater, digamos, a flutuação. Mas ainda assim, nos últimos dias verificamos que alguns clientes, nomeadamente da Ásia, de Hong Kong, pretenderam cancelar as suas reservas, foram cerca de 3 ou 4, e alguns clientes europeus, por simplesmente por dificuldade de viajar, pediram-nos para adiar a subscrição, a assinatura de contratos por mês. Mas parece-nos a nós que nesse caso em concreto não será um cancelamento do interesse, mas sim, digamos, um atraso na celebração dos contratos. Portanto, nesta fase, apesar de tudo, estamos confiantes que vamos conseguir resolver esta situação. O Centro 21 estava a ter o melhor início de ano de sempre. Como é que estão a viver os consultores a 121 este momento de paragem forçada de mercado? Já têm noção e um primeiro balanço que possam fazer? Nós já começámos este ano com alguma cautela. De facto, os resultados durante o mês de janeiro e fevereiro foram bastante positivos. Entramos em janeiro com muitos bons resultados. Fevereiro foi o nosso melhor mês de sempre. Contudo, este início de março, com a situação do Covid-19, o que é que nós temos vindo a registrar? Uma suspensão das visitas, ou seja, as visitas estavam programadas, estão a ser canceladas. Sobretudo o mercado internacional é o que mais estamos a sentir, um abrandamento, ou seja, já tivemos, para além de visitas canceladas, algumas aquisições que foram suspensas, não foram anuladas, e eu penso que essa é a grande vantagem do nosso setor, ao contrário de setores de consumo, onde mais do que uma retração o que está a haver é uma suspensão, se as pessoas estão um pouco surpreendidas com toda esta situação e estão a esperar que esta situação se normalize para voltarem ao mercado.
Uma pergunta ainda mais relacionada com o que estávamos aqui a falar. As empresas promotoras e da fileira da construção têm hoje menos dívida, mas estão mais baseadas em capital internacional. Isto é uma vantagem? É um cenário diferente? Achas que as empresas vossas associadas estão hoje mais preparadas do que estavam há 10 anos? Não tenho a menor das dúvidas, a começar porque de facto é unânime que o setor da promoção imobiliária em Portugal profissionalizou-se muitíssimo nos últimos anos e, portanto, também em matéria financeira estão muito mais aptos a reagir a um impacto negativo como estes. E trabalhando, é verdade, com muito capital internacional e, portanto, do lado do capital internacional, do lado de quem investe em Portugal, o ambiente é de tranquilidade cautelosa. Portanto, não estou convencido, ou melhor, estou convencido que estamos mais bem preparados para enfrentar estes desafios. E por isso esta nossa serenidade cautelosa. São mais profissionais. Este, como sabemos, a nova promoção imobiliária, desde há 5, 6 anos para cá, em que se retomou outra vez o negócio imobiliário, estão muito mais profissionalizadas. Há um conjunto ainda de construtores que conseguiram se aguentar e recuperar, mas neste momento a maior parte das empresas é uma nova geração de promotores que têm bons técnicos em suas contas, que têm arranjado bons parceiros internacionais que lhes validam muito e que lhes trazem também muito capital e algum know-how e, portanto, na maior parte dos casos, têm sabido defender e equilibrar esse tipo de negócio. Portanto, é uma promoção mais profissional, uma promoção diferente. O seu mercado é que pode também ser um bocadinho afetado, pelo menos se for entendido que este é do período positivo, não é? Porque há muito comprador estrangeiro e há muito comprador nacional de alta gama que tem comprado através de sinais e através de plantas, que esperemos que garantam a sua continuidade se o mercado demorar mais algum tempo a retomar. Esse será talvez, do meu ponto de vista, a principal ameaça para os novos promotores imobiliários que têm. Felizmente, os últimos já têm virado para o mercado nacional, já têm procurado formas de poder daqui a uns tempos e à medida que as licenças vão saindo e vão começando a construir, atingir o mercado médio português. E isso é muito importante porque é esse mercado que continua sempre cá e por isso saúde o facto de mesmo alguns investidores estrangeiros estarem a olhar para esse mercado. As empresas vêm de uma crise profundíssima, que é recente e que está ainda muito presente nas nossas memórias, e de facto estarão mais preparadas para um impacto deste tipo. De qualquer forma, eu não deixaria de dizer que as empresas portuguesas seguem de alguma forma descapitalizadas, são extremamente dependentes do investimento estrangeiro. Ultimamente, em termos políticos, têm sido dados alguns tiros abaixo da linha d'água em instrumentos fundamentais para a captação do investimento estrangeiro e, em particular, para o fomento da confiança do investidor estrangeiro no mercado nacional, que, agravados agora pela crise que vamos viver nas próximas semanas e meses, não coloca decididamente Portugal numa boa posição. É importante que se diga que temos uma emergência nacional que foi começada com este tipo de medidas contra os Golden Visa e outras que são conhecidas, que agravadas por este problema que é global, bem sei, mas vão colocar Portugal numa enorme fragilidade e podem comprometer o investimento estrangeiro de uma forma preocupante. O facto de existir no mercado português, neste momento, um conjunto de players que são financiados por capital internacional, eu penso que é uma grande vantagem. Há uma menor dependência da banca portuguesa, há um menor risco sistémico da banca portuguesa,
Por outro lado, a qualidade do promotor em termos médios, face àquilo que se passava em 2008, é completamente diferente. Hoje temos um conjunto de promotores imobiliários, de pessoas com um nível de formação muito diferente do passado, portanto, com muito melhor qualificação, não só técnica, mas também de experiência. Há muito menor alavancagem. Hoje em dia, de facto, verifica-se que os bancos são muito mais criteriosos na concessão de financiamento e, portanto, a situação é completamente diferente da situação de 2008, onde se chegou a ver promotores a terem 100% de financiamento, quer para a compra do terreno, quer para a construção. E isso hoje, tanto quanto eu sei, é virtualmente impossível, se não mesmo impossível. Portanto, a situação nesse ponto de vista está completamente diferente e, portanto, tenho muito mais confiança no atual momento do que tinha no momento em 2008. A nossa sensibilidade neste momento, e até falando com os nossos mais de 160 brokers que temos no terreno e mais de 3.000 agentes imobiliários, acreditamos que é uma situação bastante diferente da que vivemos no ciclo anterior. Insisto, temos aqui uma grande vantagem, que é uma situação temporária, é uma situação completamente identificada. O controle desta epidemia pode demorar entre 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ou seja, é imprevisível, mas é uma situação controlada no tempo. E o efeito que pode ter na economia vai ser muito menos severo do que o que assistimos no passado. Eu considerava, e até aqui uma analogia pela positiva, que estamos em plena corrida, entrou o pace car esta situação de contenção, de fecho das empresas, não podermos trabalhar de uma forma fluida, seja no mercado nacional e sobretudo no mercado internacional, isso vai ter um impacto. Não acreditamos que aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses, e a maioria dos portugueses da classe média que estão empregados, que têm os seus rendimentos, as linhas de apoio definidas pelo Governo vão permitir que eles mantenham os seus rendimentos. Nesse sentido, até iria partilhar um dado convosco, que nós temos estado a monitorizar todas as visitas ao nosso site, todos os pedidos de contacto, e um dado muito importante que é quando um cliente registra favorito um imóvel. E esses dados dispararam completamente nos últimos dias. Ou seja, esta procura de casa continua, o interesse das pessoas pelas casas e adquirirem a sua casa nova ou usada continua, e o que estamos a ver é mais visitas ao site, mais registros de favoritos nos imóveis. Obviamente que o pedido de contactos diminuiu significativamente e é expectável que nestas semanas seja diferente. Portanto, voltando um pouco atrás, comparativamente com a situação anterior, não acreditamos que se possa ser comparável com a crise anterior. É uma situação limitada no tempo, bem identificada. Temos que, de facto, ter aqui uma responsabilidade de setor e também a nível de sociedade para conter a propagação do vírus o mais rapidamente possível, para podermos prosseguir, mas com esta nota de facto positiva que, apesar do pace car estar em pista, para arrancar normalmente no mercado nas próximas semanas. Tens risco dos preços poderem reagir em baixa? Tens esse receio? Tens algum sinal nesse sentido? Mais do que o receio, e voltando à analogia do pace car, o que este momento está a trazer é um nivelamento, ou voltamos a nivelar o mercado. Ou seja, os proprietários já não estão com tanto poder no mercado, voltam a ter aqui uma relação mais equilibrada com os compradores no mercado. Os compradores começam a ver no mercado também essa oportunidade e este desaceleramento ou este arrefecimento como uma oportunidade. E, naturalmente, sobretudo pela dependência que temos no mercado internacional e a pressão que existe do turismo nas principais cidades como Lisboa, Porto e no Algarve, este arrefecimento vai levar a um aceleramento daquilo que já estávamos a registrar no final do ano passado e nestes primeiros meses. Sobretudo no segmento de imóveis usados, os particulares, ou seja, os proprietários de imóveis usados, a rever em baixa os preços dos seus imóveis, ou seja, apesar de colocarem
no mercado a um preço, para conseguirem a comercialização, estes proprietários estão a reter em baixa o preço dos imóveis. Isso vai acelerar com esta situação, é a nossa expectativa, e os contactos que temos tido com os proprietários, é essa também ansiedade para poderem ajustar o preço em baixa dos imóveis que estão neste momento em promoção. Perfeito. Temos agora uma intervenção gravada com o Ricardo Veludo, da Câmara Municipal de Lisboa. A nossa regi está só a preparar um minuto para pôr online, e depois de seguida entramos logo com o primeiro inquérito, que é perguntar qual o impacto do Covid-19 nos preços do mercado imobiliário. Preparem-se para depois termos a pool e fazermos esta pergunta. Perguntava aqui à Regi se podemos lançar o vídeo do Ricardo Veludo, por favor. Ricardo Veludo, bem-vindo a esta conferência online da promoção imobiliária, dada contingências neste formato online. Neste momento, todos os promotores imobiliários estão, enfim, de alguma forma, a perguntar-se se esta nova situação vai implicar ainda mais atrasos em todo o processo de Lisboa, ou este é o momento em que vocês conseguem, digamos, de alguma forma, a recuperar tempo? Bom, neste momento nós terminamos em 3 dias reorganizar o trabalho de cerca de 400 pessoas que todos os dias fazem o controle urbanístico e o licenciamento na Câmara de Lisboa. Temos 95% dos trabalhadores em teletrabalho e estamos a ultimar a reorganização dos processos de trabalho, a forma como se podem utilizar os sistemas de informação pré-existentes, agora com o trabalho à distância, e continuarmos a analisar os processos. Portanto, é uma realidade nova a que nos estamos a adaptar muito rapidamente e estamos convencidos que conseguiremos manter, digamos, a oferta do serviço público do licenciamento urbanístico na cidade de Lisboa e, com isso, apoiar a atividade normal do setor imobiliário e da construção. Os prazos que as pessoas têm decorrentes dos processos de licenciamento a entregar documentação, ou inclusive os prazos de resposta da Câmara Municipal de Lisboa, estão, digamos, de alguma forma suspensos nesta nova situação? Não, mas naturalmente os prazos que estamos a dar aos requerentes para entregarem elementos, como aliás já estávamos a fazer, nós não estamos a fazer uma aplicação, digamos, cega dos prazos administrativos, e portanto procuramos insistir, se não nos estão a dar resposta, que acontece isso muitas vezes, para a entrega de elementos, estar, digamos, a encerrar ou a interferir nenhum processo por esse motivo. Portanto, desde que sintamos que há interesse do requerente em continuar, naturalmente aguardaremos, dentro da razoabilidade, por uma resposta. Em relação aos nossos prazos, eu desde que entrei em outubro de 2019 nestas funções, o meu principal objetivo, como disse nas primeiras intervenções públicas que fiz, é implementar o projeto Urbanismo Digital e a desmaterialização total dos serviços de urbanismo. Isso permite-nos ter eficiência produtiva e ter transparência e aproximar-nos daquilo que seria o cumprimento de que, em relação aos processos que aqui estão, e que sejam, por exemplo, alterações com obras em curso, que nos sinalizem aqui para o meu gabinete ou para o gabinete da diretora municipal essas situações, que é para nós priorizarmos, sinalizem aqui para o meu gabinete ou para o gabinete da diretora municipal essas situações, que é para nós priorizarmos esses processos. Naturalmente que é para evitar qualquer perturbação na produção normal em obra. Muito obrigado. Segundo vídeo. Vamos agora, vamos agora lançar um primeiro inquérito, e a pergunta, para, enfim, até dar resposta a muitas questões que nos estão a dar aqui no chat, já estão aqui a ver, aqui em baixo,
é sobre a crise do Covid-19 tem impacto na valorização do mercado imobiliário. Queda de preços, impacto monetário, impacto moderado ou mantém a estabilidade. Enquanto votam, vou pôr em linha a José Araújo, porque havia um conjunto de questões que lhe eram em especial dirigidas e, portanto, neste momento vou pôr o Dr. José Araújo em linha. José Araújo, como está? Algumas perguntas do chat eram-lhe de uma forma muito especial dirigidas. Teve a oportunidade de as ler. Quer-nos fazer um primeiro comentário às questões? Observei pelo menos duas questões, uma que se relacionava com a ajuda que os portugueses deram aos bancos. No que diz respeito a isso, posso dizer que o BCP teve os empréstimos que necessitou, pagou-os antecipadamente, e isso só foi possível devido aos seus colaboradores, mas sobretudo devido aos seus clientes, que mantiveram a sua relação contínua e que ajudaram o banco a manter determinados níveis de rentabilidade que possibilitaram esse pagamento, bem como os acionistas que na altura não voltaram a cara, e portanto isso é uma prova de confiança em relação ao BCP. Obviamente que o BCP não se esquece disso e nunca se esqueceu disso, e irá utilizar o máximo possível todas as linhas que venham a ser criadas, não só com o apoio do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, mas também outras que o próprio banco está a criar, e por isso as direções de marketing a seu tempo comunicarão tudo isso para o mercado, não é? Se quiser, a segunda questão prendia-se relacionada com, não sei se era com os preços, se era com... Com os preços. Com os preços, exatamente. Bom, pelo que eu posso observar, admito que haja um decréscimo dos preços e por essa via possa haver oportunidade. Já me estou a recordar, portanto, a questão é que foi tão rápido e tantas pessoas a pôr... Sinalizem aqui para o meu gabinete ou para o gabinete da diretora municipal essas situações, que é para nós priorizarmos esses processos. Naturalmente que é para evitar qualquer perturbação na produção normal em obra. Muito obrigado. O segundo vídeo. Vamos agora... Estou em on. Vamos agora lançar um primeiro inquérito, e a pergunta, para, enfim, até dar resposta a muitas questões que nos estão a dar aqui no chat, já estão aqui a ver, aqui em baixo, é sobre a crise do Covid-19 tem impacto na valorização do mercado imobiliário. Queda de preços, impacto monetário, impacto moderado ou mantém a estabilidade. Enquanto votam, vou pôr em linha a José Araújo, porque havia um conjunto de questões que lhe eram em especial dirigidas e, portanto, neste momento vou pôr o Dr. José Araújo em linha. José Araújo, como está? Algumas perguntas do chat eram-lhe de uma forma muito especial dirigidas. Teve a oportunidade de as ler. Quer-nos fazer um primeiro comentário às questões? Observei pelo menos duas questões, uma que se relacionava com a ajuda que os portugueses deram aos bancos. No que diz respeito a isso, posso dizer que o BCP teve os empréstimos que necessitou, pagou-os antecipadamente, e isso só foi possível devido aos seus colaboradores, mas sobretudo devido aos seus clientes, que mantiveram a sua relação contínua e que ajudaram o banco a manter determinados níveis de rentabilidade que possibilitaram esse pagamento, bem como os acionistas que na altura não voltaram a cara, e portanto isso é uma prova de confiança em relação ao BCP. Obviamente que o BCP não se esquece disso e nunca se esqueceu disso, e irá utilizar o máximo possível todas as linhas que venham a ser criadas, não só com o apoio do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, mas também outras que o próprio banco está a criar,
E por isso as direções de marketing, a seu tempo, comunicarão tudo isso para o mercado, não é? Se quiser, a segunda questão prendia-se relacionada com, não sei se era com os preços, se era com... Com os preços. Com os preços, exatamente. Bom, pelo que eu posso observar, admito que haja um decréscimo dos preços e por essa via possa haver oportunidade. Já me estou a recordar, portanto a questão é que foi tão rápido e tantas pessoas a pôr as questões, realmente que as crises são sempre boas para haver novas oportunidades. E só reforço aquilo que o António já disse na abertura, não é? Que era, inevitavelmente, que quem tiver... Bom, obviamente que nos preocupa o efeito da quebra no turismo. Neste momento a Abidá Invest, que tem uma operação turística através da Five Stars Premium Apartments, tem uma ocupação de 60%. Sabemos que provavelmente esta ocupação vai diminuir e que o efeito que vai ser produzido é obviamente nocivo. Estamos convencidos que esta crise pode conduzir a uma suavização mais acelerada dos preços que já se vinha sentindo, obviamente. Há efetivamente perda de interesse já de alguns clientes que, ou seja, mantêm o interesse, mas que desejam ver ultrapassar esta crise para voltar às suas vidas normais e para tratarem das suas compras. Nós já sentimos algumas perdas nesse sentido. De qualquer forma, sim, o turismo vai contribuir para esse abrandamento, ou a quebra do turismo vai contribuir para esse abrandamento e vai acelerar a suavização de preços que já estávamos a sentir e também o pace of sales, a velocidade com que estávamos a vender, vai obviamente diminuir. Realmente esta situação é particularmente difícil para o setor turístico. Costuma-se dizer que há uma correlação quase perfeita entre o crescimento do turismo e as vendas imobiliárias, que em Portugal, aliás, parecem ser evidente. Apesar de tudo, como creio que esta crise, esta incerteza não vai durar mais do que algumas semanas, venhamos a ter, do ponto de vista do imobiliário, uma crise provocada pelo decréscimo do turismo. O turismo, obviamente, não é só o turismo, também o retalho têxtil, como os transportes, como o caso, por exemplo, da TAP, é bastante grave porque são uma cama vazia, é uma cama perdida, uma refeição não servida, não se pode recuperar e, portanto, nesse ponto de vista, o turismo sofre muito, mas, enfim, teve digamos assim, 10 anos de bom crescimento e, portanto, temos que criar as condições para ajudar os operadores de mercado a ultrapassar esta fase difícil. É importante, e aí, digamos aqui, há uma forma, o maior problema no turismo é que pode não só o prejuízo ser causado neste período de quarentena, mas também depois haverá, porventura, muita gente que não vai marcar as férias enquanto não tiver essa situação clara, né? E, portanto, realmente o impacto no turismo pode ser maior em termos temporais do que noutros setores. E, portanto, nesse aspecto, sim. Há muitos imóveis no Porto e em Lisboa, em alojamento local, que hoje têm um menor apetite no alojamento local. Podemos ver mais imóveis a regressar ao mercado de arrendamento? Sem dúvida, esse é um movimento que já, apesar e antes desta situação, já o estávamos a registrar. Vários investidores, tanto nacionais como internacionais, a dirigirem-se às nossas agências para fazerem essa conversão. Seja porque de facto o alojamento local ou se tem escala para ter economias, para reduzir os custos de manutenção, ou para diluir os custos de manutenção por várias unidades, com um único imóvel ou com 2 ou 3 imóveis acaba por não ser rentável, seja pelos custos associados, seja pelo trabalho que as pessoas têm. E ao contratarem uma empresa profissional, isso tira-lhes alguma rentabilidade e, obviamente, com a diminuição do turismo, a expectativa de diminuição do turismo durante os próximos meses, este movimento acelerou nas últimas semanas.
sempre a tendência, e como nós sempre encarámos a questão do alojamento local, e isto prendia-se muito com a questão dos usos a que o alojamento local estava sujeito, e essa foi sempre a nossa defesa, é que o alojamento local de facto deve ser encarado nestas duas perspectivas. Portanto, quando temos o turismo em alta, o alojamento local ser uma boa resposta e uma resposta complementar ao setor da hotelaria, uma resposta complementar ao setor da hotelaria, mas de facto quando o turismo vive momentos menos positivos, é nessa medida importantíssimo que o alojamento local se possa virar para o arrendamento e, portanto, para o segmento habitacional residencial. Agora, se bem que eu acho que pode ser uma ajuda a que o segmento de arrendamento de longa duração possa haver aqui algum dinamismo, é importantíssimo por outro lado, e nós temos lutado muito por isso, credibilizar o mercado de arrendamento de longa duração, porque nós temos dito que de facto continua a ser um mercado de altíssimo risco, muito instável. Aliás, veja-se, o segmento de arrendamento de longa duração tem sido alterado pelo menos uma vez por ano nas últimas décadas, já foi alterado mais de 10 vezes na última década, o que representa uma alteração praticamente anual ou mais, e portanto, enquanto não conseguimos estabilizar o mercado de arrendamento do ponto de vista legislativo, do ponto de vista fiscal, e que o arrendamento não seja ou não continue a ser vítima de um jogo político, vejo com algum ceticismo que muitos investidores continuarão, pretenderão ou terão a possibilidade de se dirigir para esse segmento. Isto pese embora, isto é muito importante passar esta mensagem, que neste momento o arrendamento é uma das maiores dinâmicas, uma das maiores tendências a nível europeu no segmento imobiliário como indústria. Mas a verdade é que o que nós temos assistido é quando os investidores chegam a Portugal e pretendem desenvolver os seus projetos de arrendamento de longa duração, deparam-se com estes problemas: instabilidade, imprevisibilidade legislativa e fiscal, e isso tem parado muitíssimos projetos, acrescido é obviamente ao facto da questão do licenciamento, que continuamos a chamar a atenção porque está a atingir níveis completamente insuportáveis nas principais câmaras do país e na principal câmara do país em Lisboa. E portanto, mais do que o alojamento local ser um contributo, temos que conseguir resolver os problemas que o arrendamento de longa duração ainda tem. Estamos de novo convosco para lançar mais uma pool, de acordo com os comentários que foram feitos, e para responder a mais algumas perguntas. O arrendamento volta a ganhar a dimensão. Eu pedi agora não para lançar as questões, pedia para lançar o inquérito, por favor. Já vamos às questões a seguir. Eu agora pedia para lançar, por favor, o inquérito, e a pergunta é: o arrendamento volta a ganhar dinamismo neste cenário? Sim, moderadamente ou não? As vossas questões são bem-vindas, por favor comecem a votar, e entretanto vamos pedir para responder a algumas questões. Infelizmente são muitas, não conseguimos responder a todas. Pedia então agora para lançar uma primeira questão. Por favor, eu julgo que isso não vai aqui implicar com o inquérito. E a primeira pergunta que existia era sobre o alojamento local. E se o alojamento local, com a atual crise, poderá estar comprometido e haver alocação para o arrendamento. Voltando ao inquérito, a propósito, tenho o gosto de dar notícia, também ontem já publicada pela Vida Imobiliária, que a Câmara Municipal do Porto, por exemplo, está a preparar um plano de apoio aos empresários de alojamento local para lhes dar um apoio para poderem reconverter para o arrendamento, e se possível para o arrendamento acessível, com o apoio da Câmara Municipal do Porto, e há um programa que está a ser estudado o sentido no Porto, e julgo que um similar também em Lisboa. Eu punha agora em linha Ricardo Sousa para nos poder completar um bocadinho estas conclusões, e para nos completar neste debate. E estamos a ligar ao
a Ricardo Sousa. Ricardo, API, uma primeira pergunta que é como é que tens visto, no fundo, esta sessão online e, de uma forma muito rápida, teu comentário a esta questão do arrendamento. Online e, de uma forma muito rápida, teu comentário a esta questão do arrendamento. Em primeiro lugar, felicitar não só os organizadores desta iniciativa, mas mostra claramente o profissionalismo e o nível que temos em Portugal e é de saudar. Quanto à questão do mercado de arrendamento e também voltando atrás aos preços, o nosso mercado vem com uma falta, uma escassez de oferta que continua, essa realidade não alterou. Estamos precipitado a tomar alguma visão de mais médio e longo prazo sem conhecermos a realidade, a duração deste período de contenção. Nesse sentido, eu diria que o mais realista e mais prudente é uma moderação de preços. O arrendamento sempre houve procura e há, de facto, uma grande procura por ele. O desafio está na oferta. Com este movimento dos imóveis de alojamento local que começam a voltar para o mercado de arrendamento tradicional de longa duração, o que nós acreditamos, e já temos essa experiência dos últimos meses de 2019, é que isto venha a aumentar significativamente o número de transações de arrendamento. Aliás, nós na rede C21, nos primeiros dois meses do ano, tivemos um aumento significativo das transações de arrendamento, o que é claramente um sinal da apetência que existe no mercado português e da oferta, ou melhor, da procura, para absorver esta oferta que a nossa expectativa é que aumente durante as próximas semanas, nestes meses do ano, com a transição de alojamento local para arrendamento de longa duração. E aqui o desafio passa naturalmente pelos preços deste arrendamento que vão ser colocados no mercado e o poder de compra das famílias portuguesas, dos jovens, para absorver esta oferta e as rentabilidades que vão permitir, neste enquadramento atual, aos proprietários desses imóveis. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Vamos passar aqui a uma nova questão, vamos passar aqui a um novo parceiro. Muito obrigado, Ricardo. Temos uma nova questão para colocar. Mostra claramente o profissionalismo e o nível que temos em Portugal e é de saudar. Quanto à questão do mercado de arrendamento e também voltando atrás aos preços, o nosso mercado vem com uma falta, uma escassez de oferta que continua, essa realidade não alterou. Estamos precipitado a tomar alguma visão de mais médio e longo prazo sem conhecermos a realidade, a duração deste período de contenção. Nesse sentido, eu diria que o mais realista e mais prudente é uma moderação de preços. O arrendamento sempre houve procura e há, de facto, uma grande procura por ele. O desafio está na oferta. Com este movimento dos imóveis de alojamento local que começam a voltar para o mercado de arrendamento tradicional de longa duração, o que nós acreditamos, e já temos essa experiência dos últimos meses de 2019, é que isto venha a aumentar significativamente o número de transações de arrendamento. Aliás, nós na rede C21, nos primeiros dois meses do ano, tivemos um aumento significativo das transações de arrendamento, o que é claramente um sinal da apetência que existe no mercado português e da oferta, ou melhor, da procura, para absorver esta oferta que a nossa expectativa é que aumente durante as próximas semanas, nestes meses do ano, com a transição de alojamento local para arrendamento de longa duração. E aqui o desafio passa naturalmente pelos preços deste arrendamento que vão ser colocados no mercado e o poder de compra das famílias portuguesas, dos jovens, para absorver esta oferta e as rentabilidades que vão permitir,
neste enquadramento atual, aos proprietários desses imóveis. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Vamos passar aqui a uma nova questão, vamos passar aqui a um novo parceiro. Muito obrigada, Ricardo. Temos uma nova questão, medidas sobre os visto gold. Vou ligar a Pedro Vicente para me ajudar a responder a esta questão e para também nos dar um seu comentário. Vão acabar por vir a aparecer e ser disponibilizadas no mercado de arrendamento. Aliás, é um movimento que já se sentia há algum tempo, até na venda de imóveis mobilados, em que se percebia que vinham do alojamento local. Agora, é preciso termos presente que... Obrigada pela sua participação. Obrigado, e muitos parabéns por esta magnífica organização. Muito obrigado. Acho que está a correr bem para todos. Vamos seguir com o inquérito e com o resultado ao inquérito. O arrendamento volta a ganhar dinamismo, sim, moderadamente ou não. Temos resultados, sim, 37%, moderadamente 42%, não 20%. Portanto, temos aqui mais gente a acreditar que o arrendamento vai voltar a ser uma solução neste momento de crise e mesmo que seja com uma moderação limitada, vamos assim dizer. Temos mais temas. O apoio do governo e o teletrabalho seguem-se como duas questões, aliás, já muito comentadas aqui no chat e nas perguntas que o colocaram. Vamos então seguir com as questões que colocamos sobre o apoio ao governo. Já anunciou algumas medidas de apoio às empresas, nomeadamente a linha de crédito de 200 milhões de euros para apoio às empresas. Justificar-se há medidas mais concretas dirigidas para o mercado imobiliário e, nomeadamente, para todos os portugueses que têm que pagar uma prestação de crédito à habitação e que podem ter os seus salários de alguma forma em risco? Bom, tudo o que possa auxiliar pessoas que isso seja visto na sua extensão, não é? Porque se isso quiser dizer que essas pessoas ficam isentas de pagar durante não sei quanto tempo ou durante um período, ou estender durante um período as suas obrigações e que essa verba não seja canalizada via, digamos, cumprimento das suas obrigações, aí sim poderá ser ótimo e bom, quer para as empresas, quer para os particulares, etc., mas tem que ter em conta também o lado de quem está habituado a receber esse rendimento, por um lado, se for senhorio, ou as entidades financeiras, que também têm que alimentar e pagar e que também têm os seus custos e que, portanto, também têm que ter salvaguardados, por esse lado, a entrada de dinheiro. E, portanto, se isso que seja feito um bocadinho na sua visão e na sua extensão global, que não se olhe só para a questão social, porque a questão social não termina nas pessoas que são arrendatárias, mas os senhorios também fazem parte da sociedade e, portanto, quer sejam os senhorios, quer sejam as entidades criadoras. Bom, vamos lá ver. Eu, como disse há pouco, a médio e longo prazo a perspectiva é de algum otimismo cauteloso, mas a curto prazo é verdade que vai haver um impacto muitíssimo negativo, já está a haver um impacto muitíssimo negativo nas nossas situações de emergência, pedem medidas de emergência. Situações de emergência pedem medidas de emergência. E nesse caso, enfim, além daquelas que já têm sido abordadas, enfim, a toda a economia, portanto, no fundo, uma moratória e a suspensão dos prazos em matéria de impostos e uma moratória também no crédito à habitação, aliás, como foi feito já em alguns países da Europa, e, portanto, Portugal vivendo também uma situação de emergência tal como os outros, que vão caminhando para isso, esperemos que não chegue a alguns países da Europa como chegou, mas vive também uma situação de emergência e, portanto, essas medidas são absolutamente imperiosas. Mas eu aproveitava só para focar aqui algumas, para não me estar a repetir já tudo o que tem sido dito nas últimas semanas ou na última semana, acrescentar dois temas.
De facto, é a suspensão em matéria de impostos. O estrangulamento que nós vamos viver nas tesourarias da nossa empresa é uma realidade, já está a ser uma realidade, e, portanto, uma quebra abrupta no lado das receitas e, portanto, temos que também conseguir mitigar isso do lado da despesa. E, portanto, para que não haja aqui um corte que pode ser fatal na economia e na tesouraria, na parte financeira das nossas empresas. Dito isto, há aqui um outro ponto que também queria chamar a atenção e que ainda não vi abordado, e que nós, de facto, temos esse peditório junto do Governo, que é, nomeadamente, nas nossas empresas de compra e revenda de imóveis, que se suspenda imediatamente o preço, que se suspenda imediatamente o prazo de 3 anos para a revenda, sob pena de o benefício fiscal caducar. E, portanto, suspensão imediata, portanto, na moratória de todos os impostos, incluir também uma suspensão na contagem do prazo da compra para revenda, porque realmente, enfim, estando a economia suspensa, a economia europeia, a economia mundial e também a nossa economia, é imperioso que se suspenda também aqui esse prazo e, portanto, se conceda aqui uma moratória nesse prazo. Agora, é essencial ter isto em conta. Pode haver aqui um estrangulamento de tesouraria das nossas empresas que é absolutamente necessário mitigar e também, enfim, para quem trabalha mais no segmento do crédito à habitação, enfim, isso já é uma realidade noutros países da Europa e, portanto, somos obviamente favoráveis e defendemos essa medida. Nunca é bom legislar apressadamente e, portanto, e incerteza jurídica. E, portanto, eu diria que nesta fase o que eu acho que o Governo tem que fazer não só é ajudar as famílias e as empresas, algumas medidas já foram tomadas, nomeadamente o atraso da entrega de determinado tipo de impostos, nomeadamente das contribuições por conta, e, portanto, eu acho que é por aí que o Estado neste momento tem que evoluir. Se nós quisermos outro tipo de medidas, eu penso que são medidas mais profundas, mas um aspecto para mim forte, e refiro isto muitas vezes, é de facto que Portugal o que precisa é a estabilidade legislativa. E isso, né, infelizmente, não tem sido possível conseguir e vemos qual é depois a consequência, por exemplo, no mercado do arrendamento, não é? Eu diria que é fundamental, tanto nas famílias como nas pequenas e microempresas, o grande desafio nas próximas semanas e nos próximos meses será a tesouraria, não é? A liquidez disponível para fazer frente às necessidades do dia-a-dia, e isso vai da pequena empresa, da média empresa, mas naturalmente às famílias que têm os seus contratos de arrendamento, os seus créditos à habitação, e seria fundamental coordenar entre a banca e o Governo medidas que pudessem, nos próximos meses, proteger estas famílias que estão em risco de solvência ou de capacidade para fazer frente às suas obrigações com o crédito à habitação, com o arrendamento das suas casas. É óbvio que a atual situação vai introduzir efeitos nocivos para a nossa indústria e que nos preocupam. Neste momento, achamos que o Governo deve estar focado essencialmente na questão da crise da habitação, que, se era dramática, vai agravar-se com esta crise, ou seja, não se espera que seja por esta crise que os preços da habitação vão diminuir e, portanto, aquilo que todos nós, em particular no seio da APPI, temos vindo a dizer é que urgem medidas, nomeadamente a questão do IVA a 6% para a construção nova, para ultrapassar este problema. Portanto, eu foco-me não só nesta crise, mas com problemas que vêm de trás, que naturalmente não vão ser facilitados pelo momento que vivemos e, portanto, que há medidas, de facto, nomeadamente no que diz respeito ao IVA para a construção a 6%, que podem mitigar efeitos desta crise e alavancar projetos de construção para a classe média que urgem neste momento no país. Estamos todos a habituar e a aprender a trabalhar um bocadinho de forma mais remota do que era usual.
Isto vai mudar hábitos? Achas que é só agora e depois muda, continua tudo igual? Ou há um impacto efetivo de mudança de hábitos que possam alterar a forma como nós, inclusive, produzimos os nossos produtos imobiliários? Estou convencido que, aliás, nós temos passado essa mensagem de que nas dificuldades temos que encontrar as oportunidades. E há aqui uma grande oportunidade, enfim, o momento é de consternação, é de crise, é de dificuldade, mas é aqui que temos que ser fortes, que temos que estar unidos e estamos neste momento a fazer aqui a criar aqui uma grande oportunidade. Nas dificuldades, encontrar as alternativas e as soluções. E aqui estamos nós, com esta primeira conferência online, que é inédita no nosso setor e que eu estou convencido que marcamos hoje. Marcamos todos este grupo, encontrar as alternativas e as soluções. E aqui estamos nós, com esta primeira conferência online, que é inédita no nosso setor e que eu estou convencido de encontrar as alternativas e as soluções. E aqui estamos nós, com esta primeira conferência online, que é inédita no nosso setor e que eu estou convencido que marcamos hoje. Marcamos todos este grupo, aqui um passo importante na nossa indústria, na inovação da nossa indústria. Estou convencido que o mundo vai mudar, estou convencido que o nosso setor vai mudar e temas como o home office, o teletrabalho, algumas das nossas empresas e nós próprios, penso como um todo, tardaríamos em receber essas novas tecnologias. Estou convencido que hoje estamos completamente abertos a essa mudança, estamos a aprender e, portanto, aqui aproveito também para dar uma palavra não só de solidariedade, mas de parabéns a todas as empresas que no espaço de uma semana, e eu tenho falado com muitas empresas nos últimos dias e tenho visto que no espaço de uma semana conseguiram operar a transformação digital dentro das suas empresas. Isto é fantástico. Realmente, na dificuldade, conseguimos criar a oportunidade e um processo de transformação que poderia demorar anos, quiçá décadas, numa semana está efetuado. A maioria das nossas empresas neste momento tem os seus trabalhadores a trabalhar neste caso, em home office, e isto é transformação digital pura e dura e, portanto, acho que conseguimos, de facto, nesta dificuldade, encontrar esta oportunidade e não tenho grandes dúvidas que o mundo hoje, a nossa indústria, amanhã vai ser completamente diferente do que era até uma semana atrás. Olha, o teletrabalho, tem duas componentes completamente diferentes. Uma coisa é as empresas terem a possibilidade e darem a possibilidade a um conjunto de colaboradores, de vez de estarem permanentemente nas suas instalações, poderem estar em casa e por essa via também ganharem produtividade. E isso é já patente numa série de empresas, inclusive no nosso banco ainda em regime experimental, porque isso depois também requer um normativo que ainda é escasso e uma negociação com as entidades sindicais e as entidades. Mas isso é algo que o futuro nos vai reservar e é inequívoco. Quanto especificamente depois à outra visão da área imobiliária, há já um conjunto de meios que possibilita, como eu fiz uma ligeira referência anteriormente, que as coisas se possam fazer à distância, não é? As visitas 3D, as visitas em que se penetra pelos vários apartamentos, vê tudo como se estivéssemos lá, a troca de documentos por via digital, em que depois apenas se tem que confirmar na entrega física dos mesmos nos locais, porque a legislação assim o obriga. São tudo áreas que o imobiliário pode ainda crescer imenso e pode aproveitar muito mais. O problema da assinatura digital é um problema que não está ainda resolvido na sua totalidade, sabem? A regulamentação ainda não a aceita em muitas das suas atividades. Há o risco também de que por esta via digital a segurança de algumas situações tenha que aumentar e tenha que ser precavida por causa de branqueamento de capitais, por causa de outras situações que às vezes se passam e que todos nós sabemos porque as vemos relatadas, mas esta será sem dúvida a tendência, embora eu acredite que
possível fechar um negócio imobiliário sem que a pessoa que vai lá pôr a assinatura, que vai lá pôr o dinheiro, visite fisicamente aquilo que vai comprar, seja um terreno que através do Google ou que através de outros meios consegue ter conhecimento, mas sem lá ir ver o que está à volta, o que não está, em que estado está, mesmo as casas, a vizinhança, etc., os armazéns, as suas condições, dificilmente eu acho que isso se passa. Agora, já é uma realidade no imobiliário que nós reunimos com fundos internacionais nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Alemanha, noutras geografias, à distância, usando o Skype, usando as conference calls. Ainda sexta-feira estive com um cliente investidor, construtor da Suíça, à distância, estava em Genebra e nós estávamos cá. Portanto, este meio está para continuidade, tem continuidade e, portanto, esta conferência, sem dúvida que é uma das primeiras que se faz, provavelmente, desta forma, mas, sobretudo no meio imobiliário, dou os parabéns por isso aos organizadores, mas isso vai ficar, vai ajudar a produtividade, vai diminuir os custos, mas a visita física no final existirá sempre. Todos os contactos que estamos a ter e, sobretudo, o que aconteceu na passada sexta-feira e na passada quinta-feira, que foram momentos mais complicados, no sentido que foram várias novidades a surgir em simultâneo, decorreu tudo com normalidade. No nosso caso, na C321, nós temos todos os nossos serviços web-based, alojados na internet, em cloud. Conseguimos trabalhar de qualquer parte. E com a nossa nova aplicação de telemóvel, a aplicação C321, os nossos clientes já conseguem fazer propostas, acompanhar o processo de compra e de venda em qualquer parte do seu telemóvel, e as nossas equipas e todos os nossos colaboradores totalmente preparados, independentemente da situação atual, para acompanhar os seus clientes em todos os seus processos à distância, com o telemóvel ou simplesmente com o seu computador. O que acreditamos é que este momento também será um incentivo de uma mudança de paradigma, não é? Que temos tido ao longo dos anos vários hábitos das reuniões presenciais, de ir ao notário, acompanhar o cliente, de assinar os documentos de forma presencial, de juntarmos todos em reuniões, e este momento veio de facto fazer-nos abrandar, pensar, refletir e perceber que podemos trabalhar de uma forma diferente, concluir transações e acompanhar as transações de forma distinta, a promoção dos imóveis, as visitas virtuais que já começámos a instaurar essa política na nossa rede de lojas para que os clientes possam continuar a visitar os imóveis. E este é um claro momento de alteração desse paradigma. E eu diria e insisto que temos a grande vantagem no setor imobiliário, ao contrário do consumo, de acompanhar a procura. A procura, apesar de ter abrandado neste momento, não foi embora, continua, e podemos continuar a seguir manter uma relação, seja por videoconferência, ou exemplo, como estamos a fazer este encontro hoje, através de FaceTime, de videochamadas e das aplicações de colaboração que existem, porque, ao contrário de um restaurante ou de um hotel, que se eu não dormi hoje ou se eu não fui jantar hoje, não posso acompanhar o cliente, de assinar os documentos de forma presencial, de juntarmos todos em reuniões, e este momento veio de facto fazer-nos abrandar, pensar, refletir e perceber que podemos trabalhar de uma forma diferente, concluir transações e acompanhar as transações de forma distinta, a promoção dos imóveis, as visitas virtuais que já começámos a instaurar essa política na nossa rede de lojas para que os clientes possam continuar a visitar os imóveis. E este é um claro momento de alteração desse paradigma. E eu diria e insisto que temos a grande vantagem no setor imobiliário, ao contrário do consumo, de acompanhar a procura. Se a procura, apesar de ter abrandado neste momento, não foi embora, continua, e podemos continuar a seguir
manter uma relação, seja por videoconferência, ou exemplo, como estamos a fazer este encontro hoje, através de FaceTime, videochamadas e das aplicações de colaboração que existem, porque ao contrário de um restaurante ou de um hotel, que se eu não dormi hoje ou se eu não fui jantar hoje, não posso repetir amanhã ou recuperar esta noite perdida ou este jantar perdido, no setor imobiliário as pessoas voltarão com certeza, porque a necessidade de ter a sua casa, do investimento, uma segunda residência num país seguro como o nosso, e se conseguirmos de facto superar com sucesso a contenção. Eu acho que a médio e longo prazo, sim, é provável que o que estamos a viver agora possa vir a definir novas formas de trabalho e novos produtos imobiliários até. Estamos de novo para lançar um novo inquérito, uma nova pergunta. Pedia para lançarem, para apresentarem a nova pergunta. O teletrabalho vai ter impacto no mercado imobiliário no longo prazo? Podemos ver a necessidade de habitações com escritório? Os escritórios podem reduzir a área que necessitam? O comércio online vai ganhar força com este momento? Qual é a vossa opinião? Por favor, respondem. O teletrabalho vai ter impacto no imobiliário no longo prazo? Por favor, comecem a votar. Eu pedia para lançar também aqui mais uma pergunta que me pareceu interessante. Um amigo, Diogo Pinto Gonçalves, quais as medidas que o Governo deveria tomar para atenuar o impacto da paragem económica gerada pelo Covid-19? Vou pôr José Cardoso Botelho da Vanguard Properties em linha para nos ajudar a responder esta questão. Cardoso Botelho, pedia-lhe para pôr a voz em off, o computador em off, o som ligado. Fazem-nos a pergunta: quais as medidas que o Governo deveria tomar para atenuar o impacto da paragem económica gerada pelo Covid-19 para o mercado imobiliário? Cardoso Botelho, a sua visão, por favor. Eu, em primeiro lugar, acho que o Governo devia começar a pensar na questão do aumento de 2019, que é uma prestação bastante pesada para as empresas do banco imobiliário, que face a esta situação de incerteza e dificuldade de conclusão de negócios, tem um claro impacto no setor. Segundo, acho que deviam começar a pensar se queremos aumentar também a oferta de produto imobiliário, que o IVA de 6% devia ser aplicado não só na área da reabilitação, mas também na construção. Por si não é. Também acho que a suspensão da contagem do prazo fiscal de 3 anos para a renda do imóvel, porque poderemos ter aqui uma situação em que alguns imóveis que foram adquiridos para a revenda possam não ser vendidos no prazo estabelecido. Há um aspecto muito importante, não depende só do Governo, mas também das câmaras, que é de facto a questão do licenciamento, que tem sido agravado em algumas câmaras e que é absolutamente imperioso que se tomem medidas efetivas para que se comece a verificar uma redução nesses prazos. Depois, por fim, outras duas medidas que me parecem importantes: uma que também o Governo, digamos assim, em parceria com a Banca Nacional de Apoio de Linhas à Tesouraria, porque realmente estamos aqui numa situação que algumas empresas podem ter alguns problemas de tesouraria devido a esta incerteza. Eu sei que já alguns bancos têm anunciado alguns programas, mas eu penso que deviam ser de maior dimensão e feito de maneira em parceria com o próprio Governo. E por fim, eu acho que seria uma boa altura do Governo e dos principais partidos que consentam no nosso Parlamento, que se devemos começar a pensar até uma fiscalidade com estabilidade e com a visão de longo prazo, coisa que não tem sido até agora possível, e isso teria um impacto tremendo no investimento do nosso país. E esse é sempre um pedido muito repetido, que é sempre prometido e que é sempre difícil de encontrar. José Cardoso Botelho, muito obrigado pelo seu contributo.
Vamos agora ouvir o Hugo Santos Ferreira, que nos vai dar aqui um bocadinho uma outra visão. Muito obrigado, Cardoso Botelho. Vamos ouvir o Hugo Santos Ferreira e vamos ouvir o que é que a API, de uma forma mais formal, reclama em termos de apoio do governo e qual a visão da API. Hugo Santos Ferreira, boa tarde, estás online nesta conferência na conjunta. Uma palavra tua sobre este evento que está a decorrer e, de uma forma sintética, as medidas que a API reclama ao Governo. Muito bem, deixem-me antes de mais dar aqui os parabéns a todos os oradores que contribuíram para, em conjunto com a API e com a vida imobiliária, penso eu realmente, e como já disse, na dificuldade conseguimos encontrar as alternativas e estamos a fazer história. Temos neste momento mais de 1000 participantes nesta conferência, muitos também nos seguem nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, e portanto também uma palavra de agradecimento a todo o setor imobiliário que se uniu em torno desta iniciativa e realmente, como também já referi, o amanhã vai ser certamente diferente do dia de hoje. Muito concretamente, enfim, só fazendo aqui um apanhado muito rápido de tudo o que realmente foi dito e as preocupações, enfim, continuam a ser as mesmas e com enfoque no problema que temos ainda, com os problemas que temos no nosso setor imobiliário. A questão do licenciamento tem sido muito abordada, também outros custos e outros custos de contexto no nosso setor que já vinham dificultando a atividade de investimento no nosso país e a qual nós vinhamos já alertando, não só a questão do licenciamento, mas do custo do IVA na construção, mas também agora o fim o anunciado fim do programa Golden Visa. Mas aqui gostava só de alertar o facto de que ainda não foi decretada nenhuma medida. O que foi decretado sim foi uma autorização legislativa contida no Orçamento de Estado, que com todos os números que nós temos dado a divulgar e que, portanto, demonstram a ineficácia da lei e a falta de estudo preparativo para essa lei. Enfim, e agora com um corte abrupto que se prevê a nível económico, fazer perder 700 milhões de euros anuais, que era o que ainda o programa Golden Visa representava, é de facto muito dinheiro e nós vamos precisar muito desse investimento entrar no nosso país. Para resumir, enfim, e também respondendo aqui a algumas perguntas, nomeadamente também do nosso associado Diogo Pinto Gonçalves, a quem aproveito para cumprimentar, dar aqui 10 medidas excepcionais que a Associação, em conjunto com os seus associados, preparou para resolver precisamente uma situação absolutamente excepcional. De forma telegráfica, por favor. Telegráfica, muito telegráfica. Isenção de pagamentos de IMI e AMI que se vão vencer até ao final deste ano. Uma bonificação extraordinária no IMT para as transações dos próximos 6 meses. E isto tem implicâncias enormes também no setor da mediação, a quem aproveito também para cumprimentar e saudar e que nos tem aqui seguido atentamente. Uma suspensão da contagem do prazo dos 3 anos, enfim, já foi referido, não vou repetir. Isenção do IRC no pagamento a ocorrer agora em julho de 2020, vai ser importantíssimo, vai ser já em julho, portanto daqui a pouquíssimos meses que vai ocorrer o seu pagamento. Muito importante também, já foi aqui falado, a simplificação dos requisitos administrativos e burocráticos nos licenciamentos camarários. Temos que simplificar, urge cada vez mais e hoje mais do que nunca, simplificar os horários. Temos que simplificar, urge cada vez mais e hoje mais do que nunca, simplificar os processos administrativos e, por que não também, o Estado vir a jogo solidariamente e comparticipar nos custos das taxas de licenciamentos dos projetos camarários. Um ponto muito concreto, linhas de apoio à tesouraria que não dependam de reduções de facturação. Isto porque as linhas que parecem ter sido divulgadas fazem depender há linhas de apoio à tesouraria que permitam colmatar falhas de tesouraria, que se prevê que vão acontecer, mas que não dependam de reduções de faturação. Isto porquê? Porque os impactos que vão haver na tesouraria nas nossas empresas podem ser não inferior a 2 ou 3 meses e, portanto, não sentir-se imediatamente. Mas, quando falo destes impactos, estamos a falar de impacto de pagamento de trabalhos, custos fixos. 2 últimos pontos para rematar as 10 medidas excepcionais. Em matéria de investimento,
e na Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários faz todo sentido este ponto, uma carência na amortização do capital relativo ao reembolso de subsídios no investimento no âmbito do Portugal 2020, diríamos por um período mínimo de 6 meses, e, last but not least, uma suspensão de pagamentos de juros e capital nos créditos ao investimento imobiliário por um período de 6 meses. São medidas absolutamente excepcionais, mas situações de exceção exigem medidas excepcionais, porque, como disse, importa sempre passar uma palavra de cautela, de esperança, de futuro, mas a verdade é que no curto prazo os efeitos vão ser muito sentidos nas nossas empresas, já estão a ser, e é importante que os promotores imobiliários que estão dispostos na recuperação a voltar à sua atividade, mas é para isso que é preciso que as suas empresas estejam capacitadas financeiramente para o fazer. Muitos parabéns, Hugo, muito obrigado a todos. Desculpa, há aqui uma última pergunta em que eu não resisti de pôr aqui online, de Eduardo Neto de Almeida, que pergunta, uma pergunta, enfim, que eu acho que é muito dirigida: que podem os promotores imobiliários fazer para ajudar os portugueses a ultrapassar esta crise? Ora, toma lá esta. Muito bem, e Eduardo Neto de Almeida, também nosso associado, que aproveito também para cumprimentar e obrigado pela questão. Os promotores imobiliários já aprovaram por várias vezes que são solidários. Veja-se o exemplo da recuperação de uma escola noutra catástrofe que aconteceu em outubro de 2017. Reconstruímos uma escola inteira num projeto de 500 mil euros, um projeto solidário de 500 mil euros, e portanto os promotores são absolutamente solidários, e vou-vos dizer que já neste momento, não só nós na Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários estamos a trabalhar para contribuir ativamente de forma solidária e de forma benemérita para ajudar os outros, mas também sei que há outras associações que também estão nessa senda a preparar ajudas comunitárias, ajudas solidárias, dispensando espaços para hotéis, no fundo, para doentes, para pessoas que tenham sido infectadas, e nós, enfim, prevemos também que vai haver não só uma ajuda de bens materiais, mas também uma ajuda financeira a quem tanto precisa, nomeadamente não só ao Sistema Nacional de Saúde, mas também aos próprios hospitais. E nós, posso-vos dizer, estamos a trabalhar para isso e para ver como podemos, concreta e efetivamente, ser mais uma vez solidários. Hugo, muito obrigada pela tua participação. Pedia-me então para fecharmos o inquérito, última oportunidade para votar. Vamos então ver como é que ficou o resultado do inquérito, e temos os resultados. Temos os resultados. O teletrabalho vai ter impacto imobiliário no longo prazo. 61% consideram que sim, talvez 23% não, ou 14%. Agora, de uma forma muito mais clara, realmente estamos a descobrir novas formas de trabalhar, e o que muitas vezes adiamos e consideramos sempre importante, mas não uma prioridade, agora caiu-nos em cima e impôs-se. Pela nossa parte, já vamos aqui com 1h30 de debate. Agradeço a todos os que estiveram connosco. Pedimos desculpa de não ter conseguido responder a muitas perguntas. Vamos tentar dar, enfim, na medida do possível, uma resposta depois fora de estar online. Continuem-nos a acompanhar na vida imobiliária, neste momento tão especial em que todos estamos ávidos de informação. Vamos continuar a ouvir personalidades de referência do mercado imobiliário. Estaremos diariamente convosco nestes e noutros formatos. Uma palavra especial também enquanto Grupo Iberimo, que também estamos presentes em Espanha, e onde também vamos tentar fazer uma ação similar a esta. A todos, muito obrigada por terem estado connosco. A conferência fica agora encerrada. Muito obrigado a todos.
aproveito também para cumprimentar e obrigado pela questão. Os promotores imobiliários já aprovaram por várias vezes que são solidários. Veja-se o exemplo da recuperação de uma escola noutra catástrofe que aconteceu em outubro de 2017. Reconstruímos uma escola inteira num projeto de 500 mil euros, um projeto solidário de 500 mil euros, e portanto os promotores são absolutamente solidários, e vou-vos dizer que já neste momento não só nós na Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários estamos a trabalhar para contribuir ativamente de forma solidária e de forma benemérita para ajudar os outros, mas também sei que há outras associações que também estão nessa senda a preparar ajudas comunitárias, ajudas solidárias, dispensando espaços para no fundo, para doentes, para pessoas que tenham sido infectadas, e nós, enfim, prevemos também que vai haver não só uma ajuda de bens materiais, mas também uma ajuda financeira a quem tanto precisa, nomeadamente não só ao Sistema Nacional de Saúde, mas também aos próprios hospitais. E nós, posso-vos dizer, avançar, estamos a trabalhar para isso e para ver como podemos, concreta e efetivamente, ser mais uma vez solidários. Hugo, muito obrigada pela tua participação. Pedia então para fecharmos o inquérito, última oportunidade para votar. Vamos então ver como é que ficou o resultado do inquérito, e temos os resultados. Temos os resultados. O teletrabalho vai ter impacto imobiliário no longo prazo. 61% consideram que sim, talvez 23% não, ou 14%. Agora, de uma forma muito mais clara, realmente estamos a descobrir novas formas de trabalhar, e o que muitas vezes adiamos e consideramos sempre importante, mas não uma prioridade, agora caiu-nos em cima e impôs-se. Pela nossa parte, já vamos aqui com 1h30 de debate. Agradeço a todos os que estiveram connosco. Pedimos desculpa de não ter conseguido responder a muitas perguntas. Vamos tentar dar, enfim, na medida do possível, uma resposta depois fora de estar online. Continuem-nos a acompanhar na vida imobiliária, neste momento tão especial em que todos estamos ávidos de informação. Vamos continuar a ouvir personalidades de referência do mercado imobiliário. Estaremos diariamente convosco nestes e noutros formatos. Uma palavra especial também enquanto Grupo Iberimo, que também estamos presentes em Espanha, e onde também vamos tentar fazer uma ação similar a esta. A todos, muito obrigada por terem estado connosco. A conferência fica agora encerrada. Muito obrigado a todos.